Vamos iniciar a apresentação do nosso estudo, que foi realizado no âmbito do projeto Rede de Investigação em Educação. O nosso estudo tem como tema Projetos em Educação realizado em contexto de cooperação internacional em São Tomé e Príncipe, do seu mapeamento, apresentação de sugestões para o futuro. A pesquisa teve como grupo de trabalho o Armando Coutrin, Inspeção Geral da Educação, Carlos Castro, da Universidade de São Tomé e Príncipe, Manuel Penhor, da Universidade de São Tomé e Príncipe, Pedro Mireles, do Instituto Camões e do Ministério da Educação em São Tomé e Príncipe, Nilza Costa, da Universidade de Aveiro, Wanda da Costa, do Ministério da Educação em São Tomé e Príncipe. O trabalho obedeceu essa estrutura, que passo aí a visualizar. No contexto e problemática, nós podemos ver que a realização de projetos financiados em contexto com muita escassez de recursos exige um olhar atento. Isso segundo Costa e Matias, 2020, Milano, 2022. Milano, 2014, desculpa. Primeiramente, quanto aos efeitos que produzem dimensões de impacto, a sua durabilidade, mesmo após a finalização dos mesmos. Dimensão sustentabilidade. Isto segundo Cruz, Pombo, Costa, 2008, Guerra e Costa, 2016. Muitos têm sido os projetos de cooperação com São Tomé e Príncipe no domínio da educação e financiados. Porém, do nosso conhecimento, não existem estudos que avaliem de uma forma sistemática o seu impacto e sustentabilidade, considerando ser importante analisar os mesmos para se poder fazer sugestões sustentadas para as futuras ações de cooperação que possam potenciar. Existem, contudo, estudos que têm debruçado sobre o impacto de alguns desses projetos. Um exemplo é do Alcântara 2021, que refere dos impactos positivos e debilidades. Quanto ao impacto positivo, Alcântara refere contributo para a mudança de políticas educativas e aumento do número de alunos nas instituições de ensino. E quanto à debilidade, grande dependência financeira e técnica, como, por exemplo, necessidade de formação para professores e de outros elementos do sistema educativo, e a falta de adaptação ao contexto santomense. Um exemplo, necessidade de adaptar os materiais didáticos aos currículos dos ensinos básicos e secundários. Eu passo a palavra ao meu colega Pedro, que vai dar sequência à apresentação. Obrigado, Wanda. Então, atendendo à problemática enunciada pela minha colega, há aqui duas datas a ter em conta. Uma, a duração do estudo, que decorreu ao longo de 8 meses, desde dezembro de 2021 até julho de 2022, e a segunda data, que corresponde a 5 anos em que considerarmos os projetos financiados, de 2016 a 2021. Definimos também 5 palavras-chave para orientar o nosso trabalho: cooperação internacional com São Tomé e Príncipe, o impacto e sustentabilidade, o mapeamento e os projetos financiados em educação e, por fim, apontar sugestões para cooperação internacional futura. O referencial teórico que levamos em conta, destas 3 autoras de 2008, aponta 3 níveis, um macro, um meso e um micro, e temos de considerar que qualquer cooperação em educação tem de ser sustentada neste tripé para que o seu impacto seja potenciado. E neste tripé, simultaneamente. Nessa sequência, daqui deste parágrafo de Guerra e Costa, destacamos a expressão é fulcral criar condições para que quer a equipa do projeto, a instituição que acolhe, a sociedade ou a entidade de financiamento possam beneficiar com os resultados do projeto. E este será o ponto mais importante para garantir a sua sustentabilidade, porque sem este benefício não se conseguirá, de facto, manter a sua durabilidade. Em suma, temos 2 objetivos gerais: mapear projetos em educação financiados e terminados nos últimos 5 anos e analisar esses projetos do ponto de vista do seu impacto e sustentabilidade, para depois então conseguirmos apresentar sugestões para o futuro. Quanto aos 5 objetivos específicos que aqui se apresentam: identificar, caracterizar, analisar o impacto e sustentabilidade, disseminar o conhecimento produzido, é o que estamos agora a fazer, e também contribuir com sugestões futuras no domínio da cooperação com o São Tomé e Príncipe. A educação
basicamente correspondem às 5 fases de desenvolvimento que aqui se apresentam. Estando, neste momento, nós, com a apresentação deste vídeo, na fase número 5. As outras fases, 1, 2, 3 e 4, começaram a seguir, no slide seguinte, onde se diz que, e aqui corresponde à primeira fase, recolhemos todos os dados que nos foi possível identificar e analisámos com base numa grelha construída e validada. Depois, entrevistamos atores-chave de cada projeto e recolhemos, com base na transcrição feita às suas entrevistas, algumas síntese das ideias principais que depois, tendo depois citado os próprios entrevistados. É óbvio que consideramos ainda artigos, dissertações, teses, enfim, tudo o que nos foi possível recolher para termos o maior número de documentos possível para apresentar um trabalho seguro. Nesse sentido, a parte 1, a parte descritiva, corresponde ao bilhete de identidade do projeto e aqui tentamos torná-lo o mais claro possível relativamente ao nome, ao período em que decorreu, quem financiou, quem executou, o foco, a finalidade do projeto e que produtos se conseguiram alcançar com esse trabalho. A segunda fase, uma analítico-reflexiva, em que procuramos formular questões, indicando várias fontes, mas formular questões sobre que projetos foram implementados e se tiveram em consideração anteriores, que impacto e se estava previsto fazer uma avaliação do impacto do projeto, se foi feito, se não foi, e se da avaliação que resultou, o que é que se daí extraiu, e sobre a sustentabilidade do projeto, se o projeto teria esta preocupação com a sua sustentabilidade. A ressalvar que nenhum dos membros deste grupo de trabalho participou nos projetos em questão. De seguida, passámos à análise das entrevistas, tivemos aqui o número de entrevistados e dos 5 projetos, apenas 4 foram, de facto, estudados. O P1, P2, P3, P4. Passo por isso a palavra ao meu colega Manuel Pinheiro. Atualmente, os projetos identificados foram identificados 5 projetos, nomeadamente o projeto P1, Escola Mais Fase 2, cujo período de realização foi 2013 a 2017. Foram recolhidos 3 documentos, um total de 348 páginas. Projeto P2, apoio à consolidação do ensino secundário em São Tomé e Príncipe, período de realização 2017-2019, foram recolhidos 3 documentos, num total de 201 páginas. Projeto P3, avaliação do ensino superior, 2017 a 2019 foi o período de realização, foram recolhidos 2 documentos, num total de 74 páginas. Projeto P4, indicadores mínimos de qualidade de educação em São Tomé e Príncipe, 2017 e 2018, período de realização, 3 documentos recolhidos, num total de 119 páginas. E projeto P5, Educação de Qualidade para Todos, 2014 e 2019 foi o período de realização. Este documento não foi, portanto, foi identificado, mas não foi analisado pelo FAO, não termos conseguido informações necessárias que permitissem a sua análise. Em resumo, são esses 5 projetos, cujo financiamento é de Camões, do Instituto da Comunicação e da Língua, para os 2 primeiros projetos P1 e P2. Projeto P3 foi financiado pela Agência Brasileira de Cooperação, Unicef financiou o projeto P3 e o último P4, financiamento do Banco Mundial. Obrigada, colegas. Portanto, nós vamos agora apresentar os principais resultados, uma síntese dos resultados, e podemos já falar no primeiro, que tem a ver com a dificuldade que nós sentimos em encontrar os documentos relativamente aos projetos. Não estavam num sítio apenas, por exemplo, no Ministério, onde nós contávamos que estivessem, e tivemos, por exemplo, contactar os coordenadores dos projetos que os colegas de Santo Tomé conheciam para obter os documentos. Para além dessa dificuldade, para nós, obviamente que a não existência de um local próprio onde existissem esses documentos dificulta também a sua disseminação
dos projetos em si e dos seus produtos. Os dois resultados que a seguir vão ser apresentados, um tem a ver com o mapeamento dos projetos, os bilhetes de identidade, construídos com a grelha, que já foi referida pelo colega Pedro, e depois análise dos projetos quanto ao impacto e a sustentabilidade. Passo a palavra ao colega Carlos. Quanto ao mapeamento realizado, procedemos à análise de 4 projetos, nomeadamente o projeto Escola Mais Fase 2, o apoio à consolidação do ensino secundário em São Tomé e Príncipe, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior em São Tomé e Príncipe, padrões mínimos de qualidade da educação em São Tomé e Príncipe, onde nós apresentamos o nome do projeto, o período de realização, as entidades financiadoras, o foco do projeto, os principais participantes, as finalidades, as áreas de intervenção e os produtos alcançados. Nesses itens, nós podemos ver descritos tudo quanto tem a ver com os respectivos projetos. Portanto, a primeira fase foi cumprida, da análise, e então cruzamos os resultados relativos a cada um dos projetos e podemos dizer o seguinte: mapearam-se 4 projetos terminados no período 2013 a 2019, projetos esses financiados por diferentes agências. P1 e P2 pelo Camões Instituto de Portugal, o P3 pelo Instituto de Cooperação do Brasil e o P4 Unicef. E passam agora a existir documentos completos para cada um desses projetos que podem estar acessíveis a quem estiver interessado. Dos 4 projetos, apenas um, o P2, surge na continuidade de outro, o P2, procurando-se assim consolidar resultados do projeto anterior. Todos os projetos almejam a melhoria da qualidade educativa, desde o jardim de infância, no caso do P4, ao ensino superior, no caso do P3, sendo que o maior enfoque é dado ao ensino secundário, 2 projetos, P1 e P2 e parcialmente P4. Todos os projetos contribuíram para a formação de quadros do Ministério, das escolas, das universidades. A maioria dos projetos contribuiu para a elaboração de legislação educativa, no caso do P1, do P2 e do P3, exceção para o P4. Na maioria dos casos existem relatórios de avaliação dos projetos, mas apenas no seu final, exceção do P4. Não se teve acesso a estudos de monitorização de dimensões exploradas nos projetos finalizados. Portanto, nós não sabemos, por exemplo, o que é que está a acontecer quanto à avaliação de escolas no caso do P4. Vamos agora apresentar os principais resultados relativamente ao impacto e sustentabilidade dos projetos. Passo a palavra ao Carlos. No que refere ao impacto do projeto P1, procedemos à sua análise a 3 níveis: a nível macro, a nível meso, a nível micro. Com relação a nível macro, constatamos que o impacto foi reduzido, resumindo-se no reforço de equipamentos a diversas direções do Ministério da Educação. Quanto ao nível meso, o impacto foi reduzido, o que traduziu-se no apoio aos bacharelatos na região autônoma do Príncipe. O impacto a nível micro foi elevado, tendo em conta que procedeu-se à melhoria da capacitação dos supervisores do ensino secundário, inspetores, técnicos do Ministério, e a formação contínua em didática e língua portuguesa nas diferentes áreas disciplinares. Em relação ao projeto P2, o impacto ao nível macro foi considerado elevado, pois houve forte apoio ao Ministério da Educação na criação de legislação, destacando-se do espaço referente ao regime da admissão e registro das escolas, vários normativos, entre eles o regime de autonomia das escolas, o estatuto do aluno e o funcionamento de agrupamento de escolas. Também, a nível macro, houve apoio à criação do Gabinete de Formação Contínua e Exercício, formalizado através de um despacho, 2018. Foi elaborado o regulamento para o seu funcionamento e também sobre a formação contínua e em exercício. Ao nível meso, foi considerado moderado. Houve intervenção em língua portuguesa e matemática. Nesse sentido, houve o apoio ao plano de melhoria das competências dos alunos em língua portuguesa e matemática. A nível micro, também foi considerado moderado. Portanto, houve neste âmbito capacitação de professores, no total 20,
na região autónoma do Príncipe para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na língua portuguesa e matemática, na região autónoma do Príncipe, com envolvimento de cerca de 220 alunos nas atividades de lecionação das duas disciplinas. Relativamente ao impacto do projeto P3, podemos ver também que o impacto macro, meso, micro, no que toca ao impacto macro, foi elevado. Verificou-se uma forte articulação entre o responsável do projeto e o Ministério, que levou à criação do Conselho de Qualidade para o Ensino Superior e também à criação do Banco de Avaliadores e também a elaboração de 2 despachos para estes conselhos. Também houve o reforço institucional do Ministério da Educação através da disponibilização de uma plataforma para alojamento da base de dados, isto ainda no impacto macro. No meso, considerou-se moderada. Houve a valorização das instituições de ensino superior quanto à sua avaliação. Por exemplo, a elaboração de 5 relatórios de avaliação externa e também a melhoria nas condições de acolhimento dos estudantes, na criação de cursos de pós-graduação e de cursos tecnológicos. Também a dificuldade das instituições de ensino superior em usarem a plataforma criada pelo Ministério. No impacto micro, foi moderada, pode-se ver a valorização profissional de 21 avaliadores, 7 técnicos do Ministério e 9 membros do Conselho para a Qualidade do Ensino Superior. Relativamente ao impacto do projeto 4 e seguindo o mesmo modelo apresentado, vimos a nível macro, meso e micro, e estão aqui alguns exemplos que justificam a classificação dada com excertos de entrevistas ou de outros documentos consultados. A nível macro, podemos considerar de facto que foi reduzida, existem documentos de apoio ao processo de avaliação, mas não houve qualquer contributo para a elaboração de legislação. Neste momento, em 2022, apenas em 2022, esse documento saiu. A nível meso também pode-se considerar moderado, de facto houve sensibilização de escolas sobre o tema da avaliação, mas ainda existe uma falta de cultura das escolas para os processos de avaliação, conforme diz essa transcrição, por exemplo, de TINI 2021, também se percebe que as escolas ainda não têm autonomia suficiente para que esses instrumentos sejam postos em curso e por isso daí o moderado. A nível micro também considera-se moderado, houve momentos de capacitação de agentes responsáveis pelo processo de avaliação, mas, conforme diz o entrevistado, essa capacitação não foi de todo suficiente. Vamos então agora passar para a análise dos resultados quanto à sustentabilidade de cada projeto e dou a palavra ao colega Carlos. Relativamente ao projeto P1, constatamos que a sua sustentabilidade foi moderada. Houve reforço da capacidade institucional do Ministério no setor da supervisão e dos outros agentes com funções supervisivas, apoio técnico-logístico à realização de atividades de supervisão, melhoria das competências profissionais dos professores. Ainda assim, não foi possível criar condições para garantir a sustentabilidade de uma cultura de continuidade e difusão das ações de formação devido à rotatividade de supervisores, inconstância das políticas para o setor educativo e dificuldades financeiras do setor educativo. Em relação ao projeto P2, a sustentabilidade foi considerada moderada, de acordo com os elementos obtidos através do relatório final e dos depoimentos dos entrevistados. Houve, tanto o Gabinete de Formação Contínua continua em funcionamento e os respectivos regulamentos em vigor, os normativos em condições de avançar, tanto faltando apenas a regulação e devido apoio institucional. As atividades relativas ao apoio a professores no processo de ensino-aprendizagem e na lecionação da língua portuguesa e matemática são as atividades que não tiveram o efeito multiplicador desejável. Isto ainda de acordo com o documento dos entrevistados.
Relativamente à sustentabilidade do P3, considerou-se que foi moderada. E foi moderada porque a plataforma criada para guardar todos os dados deste projeto perdeu-se devido à falta de orçamento do Ministério da Educação para assegurar a carência de quadros qualificados das instituições de ensino superior. Foi o segundo motivo apresentado, porque, como afirmou o professor Nujoma, as IES não estão preparadas para a implementação efetiva dos planos dos cursos, estrutura dos programas, espaço de acolhimento dos estudantes. E, por isso, é a apreciação que se faz da sustentabilidade do P3. Relativamente à sustentabilidade do P4, esta foi considerada reduzida. E reduzida porquê? Porque houve pouca apropriação dos documentos produzidos durante o projeto. Um entrevistado diz: leitura dos relatórios que terão sido realizados no âmbito das primeiras iniciativas da inspeção evidencia dificuldades no entendimento dos documentos criados, quer por parte da escola, quer da inspeção. Ora, a apropriação de documentos produzidos no projeto seria um sinal de existir sustentabilidade. Depois também a mudança, a descontinuidade da política educativa fez com que em 2018 um conjunto de escolas foram selecionadas para a criação de comissões de avaliação. Isto aconteceu, no entanto, deu-se a sua interrupção por mudança do governo no início de 2019. Porém, e embora não existam relatórios de monitorização sobre como se tem vindo a desenvolver o processo de avaliação de escolas desde 2018, conforme já referimos, há evidências que este processo está neste momento em curso, nomeadamente com o apoio local de técnicos da Unicef, que, por exemplo, reformulou o manual de autoavaliação do Ministério e da Inspeção-Geral, exemplo, as escolas e agentes que estão a desenvolver a sua autoavaliação. E mais recentemente, de um novo projeto, o PAIS, que tem feito ações, nomeadamente quanto ao plano de melhoria das escolas. Depois de analisados, foi só aqui apresentado uma síntese, o impacto e a sustentabilidade de cada um dos projetos, cruzamos os resultados e podemos afirmar o seguinte: todos os projetos analisados, e apesar de seus contributos muito positivos, por exemplo, a formação de atores educativos, o apoio à elaboração de legislação, poderiam ter tido maior impacto aos 3 níveis considerados e sustentabilidade. Os projetos que terminaram e nos quais pessoas envolvidas continuaram a ter responsabilidade política e técnica e estão a ter continuidade, não parecendo acontecer quando existiu rotatividade de funções, no caso, por exemplo, dos inspectores e do P4. A existência de nova legislação educativa durante ou logo após o término do projeto, por exemplo, no P3, parece ser também um fator positivo na continuidade das políticas educativas. A não existência de relatórios de monitorização sobre as áreas de intervenção dos projetos não permite aferir a sua real continuidade. A não existência de estratégias de disseminação das atividades dos projetos podem contribuir para a falta de apropriação mais ampla dos mesmos. Para finalizar, vamos apresentar sugestões para a cooperação futura e apresentamos essas sugestões em formas de questões. E aqui dirigimos essas sugestões a 2 níveis: aos responsáveis pela política educativa e aos responsáveis pelos projetos. No primeiro caso, questionamos em que medida a não continuidade das agendas políticas associadas aos projetos não colocam em causa a sustentabilidade destes. Temos, por exemplo, o caso da avaliação de escolas, que não houve continuidade, mas houve no caso da avaliação de instituições do ensino superior. A segunda questão: a mobilidade das pessoas que foram capacitadas não estará a pôr em causa o investimento feito e a sustentabilidade dos projetos? Vimos nos resultados apresentados que a rotatividade dos diretores de escola, mesmo dos supervisores, deixam cair a formação, a capacitação que eles tiveram. Ao nível dos responsáveis, quando se faz um projeto, parece-nos que é importante que estes projetos incluam pelo menos 2 aspectos: a monitorização e um plano de disseminação. E as questões são estas: a ausência de relatórios de monitorização não permite fazer um balanço do que está a ser feito para que se consiga aplicar o que se fez durante a vigência dos projetos.
A não disseminação dos projetos impede a sustentabilidade dos mesmos e a sua apropriação. São questões que nós deixamos e que esperamos que tenham contributo para a cooperação futura. Aqui estão as referências bibliográficas que foram citadas e terminamos com o rosto de todos os membros da equipa. Nesta apresentação, o inspetor Armando Coutrinho, por questões profissionais, não pôde estar presente, mas todos nós partilhamos e queríamos deixar aqui três mensagens. A primeira, de regozijo pelo trabalho que foi desenvolvido em equipa e pelo bom ambiente de trabalho que nós tivemos. E aqui acho que a equipa está de parabéns. Também esperamos ter contribuído com conhecimento que possa potenciar a cooperação internacional no domínio da educação em Santo Meio Príncipe. E, por fim, um agradecimento ao país e à sua rede de investigação por ter proporcionado as aprendizagens que por todos nós foi realizado. Muito obrigada pela vossa atenção.